Bom dia, pessoal. Essa é a nossa aula hoje de tópico de matemática. Vamos falar hoje de funções, ok? Falar um pouco sobre funções. Depois a gente vai começar com função de primeiro grau, tá? Antes de começar a parte de funções, na aula passada a gente viu a parte de resolver sistemas lineares, né, uns probleminhas, e alguns alunos tiveram dificuldade de... Bom dia! Só um minuto aí, tá? Bom, vou voltar aqui, pessoal, para travando o som de vocês aí. Então, a gente viu alguns probleminhas de sistemas lineares e os últimos exercícios o pessoal teve um pouco de dificuldade de resolver o sistema, não entendeu o problema. Então, eu montei um slide aqui para ver como que eu faço, tá? E aí, se vocês fizerem diferente, não tem problema, o resultado final sempre vai bater, tá? Então, vamos... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, deixa eu abrir o arquivo errado. Peraí, pessoal, deixa eu abrir um arquivo aqui. Isso aqui. Então, voltando um pouco na aula passada, né? A gente tinha feito esse exemplozinho aqui. A gente tinha 3 peças, né? E cada peça tinha um tempo para ser feito e um processo, tá? Então, tinha torneamento, fresamento, e a gente montou o sisteminha linear, né? Então, na aula passada, eu expliquei como é que montava o sisteminha linear, eu montei a forma que eu organizava para chegar no sistema linear, tá, ok? E o problema maior foi a hora de resolver esse sistema, porque tinha números quebrados, números inteiros aqui, diferentes de um, tá? Então, como que eu resolvi esse problema? Então, o nosso objetivo era zerar aqui o 3, o 5 e o 2,5, para a gente linearizar, ok? Então, pessoal, a linha 1 a gente não mexe. Então, deixei a linha 1 aqui, a linha 1 sem mexer. O objetivo era zerar a linha 3 aqui, o 3 da linha 2. Então, para fazer isso aí, como eu tinha aqui, ó, a linha 1 tinha o 10 e a linha 2 tinha o 3, eu resolvi usar esses dois números mesmo. Eu poderia, na primeira linha aqui, já dividir tudo por 10. Tá? A conta aqui é uma escolha sua, tá? Desde que zere esse número na linha 2, tá? Como aqui tinha 10 e aqui tinha 3, ó, na linha 1 tinha 10 e na linha 2 tinha 3, eu multipliquei pelo inverso. Então, eu peguei a linha 1 e multipliquei pelo 3 da linha 2, e peguei a linha 2 e multipliquei pelo 10 da linha 1. Tá? Então, a gente inverte os números aqui. Ó. Quando eu faço isso, eu consigo zerar esse número aqui. E como os dois eram positivos, eu subtraí. Então, eu fiz 3 vezes a linha 1 menos 10 vezes a linha 2. Então, quando eu multiplicar a linha 1 por 3, vai dar 30. Quando eu multiplicar a linha 2 por 10, também dá 30. Então, a gente consegue esses dois números fiquem iguais. Tá? Então, quando eu fiz 3 vezes a linha 1 menos 10 vezes a linha 2, eu zerei aqui. Só que aí essa conta tem que ser feita na linha 1, na linha 2 inteira, né? Então, tem que multiplicar aqui por 3, a linha 1, depois eu multiplico a linha 2 por 10 e subtrai. Eu vou tirar esse menos 9. O 12 é a mesma coisa, multiplico por 3, o 3 multiplico por 10, subtrai. Eu faço a conta para todo mundo, tá ok? No próximo passo, eu queria zerar esse 5 da linha 3, tá? Então, como que eu vou descobrir o número que eu vou usar? Então, para zerar a linha 3 aqui, ó, como a linha 1 tinha o 10 e a linha 3 tinha o 5, eu fiz a mesma coisa. Eu inverti. Peguei a linha 1, multipliquei pelo 5 aqui da linha 3, e peguei a linha 3 e multipliquei pelo 10 da linha 3. Tá? Então, a gente inverte aqui, ó, quando a gente quer zerar. Eu pego o número e inverto. Isso aqui era 5, aqui era 10. Eu pego a linha 1, multiplico por L1 e o 10 pela linha 3. Tá? Quando eu faço isso, eu zero quem eu quero zerar, que é esse sim, faço a conta para toda a linha, né? Tem que ser feita a conta inteira aqui, tá? E aí, fiquei com esse novo sistema linear. Então, agora o nosso problema é zerar o menos 15 aqui. Então, o objetivo nosso agora é zerar o menos 15. Como aqui, eu vou usar agora, eu não posso usar mais a linha 3, a linha 1, por causa do 10. Então, a gente vai ter que usar
a linha 2 para zerar a linha 3, porque aqui já está zero, eu não quero mais mexer nesses dois números. Então, eu tinha o menos 9 e o 15. Então, para zerar o 15, eu fiz a mesma coisa. Ó. Peguei o 9 e multipliquei na linha 3 e o 15 na linha 2. Eu vou inverter aqui, ó. Inverter esses dois, tá? Então, peguei aqui, ó, o 15, que estava na linha 3, e multipliquei na linha 2. Peguei o 9, que estava na linha 2, e multipliquei na linha 3. Quando eu faço essa conta, como aqui está invertido, ó, eu já zero quem eu queria zerar. E aí eu finalizo a conta em toda a linha 3 aqui. E aí o meu sisteminha já está zerado, né? Já zerei os 3 que eu queria aqui, tá ok? Então, pessoal, essas contas que você vai fazer para zerar os números, não importa a conta, o resultado final, aqui na hora que o sisteminha for montado, mesmo que os números aqui que a gente fez, agora a gente vai resolvendo baixo para cima, quando eu vier resolvendo, ó, passo 360 dividindo, eu tiro o valor do C. Com o valor do C, eu volto aqui na linha 2, aqui, faço vezes 6 aqui, tiro o B. Como eu já tenho o C e o B, eu vou na primeira linha, primeira equação, substituo o valor do B e o valor do C, e tiro a A, tá? Então, pessoal, essas contas para zerar, para a gente diagonalizar, para zerar o sistema linear aqui, pode ser qualquer conta, desde que zere quem a gente quer, tá? Então, eu, para não ficar eu nem penso muito qual conta que eu vou fazer, se eu vou simplificar, se eu vou dividir por 2, se eu vou dividir por 10. Eu já pego, aqui está 10, aqui está 3. Então, eu vou inverter. Onde está 10, eu multiplico por 3, onde está 3, eu multiplico por 10. Então, eu já sei o número que vai zerar. Então, aqui é a mesma coisa, ó, tinha o 5 e o 10. Então, eu vou inverter. Onde tinha o 10, eu multiplico por 5. Onde tinha o 5, eu multiplico por 10. E aí, só tomar cuidado com o sinal, que eu quero sumir, né? Então, se eles estão positivos, eu multiplico, eu subtraio, porque o mais com menos, zero aqui eu quero. Tá ok? Então, aí a gente vai resolver o sistema e chega nos valores. Tá? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês agora. Depois eu vou passar esse arquivo aqui para vocês, já vai estar resolvido. Vocês analisam com calma a conta aí. Tá, a Ana Luísa está perguntando se pode inverter as linhas, se fica mais fácil. Pode inverter a linha que você quiser, tá? Pode chamar, aqui na hora de fazer as linhas, deixe você inverter a linha inteira, tá? Pega a linha 1, joga na linha 3, ou a linha 3 na linha 1. Inverter linha, pode inverter qualquer uma, tá? Mas quando inverter um número, quando eu jogar a linha 1 para a linha 2, tem que inverter a linha inteira, tá? Não tem problema. Só não posso inverter só o número, jogar só o 10 para o lugar do 3. Desde que a gente inverte todo mundo, não tem problema nenhum, tá? Pode inverter linha, pode multiplicar o número na linha e somar linha. Só não pode somar números, tá? Toma cuidado. Fala, vou somar 7 aqui, ó, que aí vai ficar 10 aqui. Isso não pode, tá? Só não pode somar números. Mas multiplicar, trocar linha, dividir, não tem problema nenhum, tá ok? Bom, qualquer dúvida aí a gente vai tirando com o tempo. Vou voltar agora na aula de hoje, né? Bom, então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre funções. Depois a gente vai, ao longo do curso, até o final, a gente vai estudar algumas funções características, né? Função de primeiro grau, segundo grau, função exponencial, logaritmo e trigonométrica, tá? Então, vamos começar a ver um pouco o que é funções e depois a gente começa a ver cada uma delas. Então, primeiro que vamos definir o que é uma função, né? Então, dado dois conjuntos de números aí, A e B, é uma função que vai definir, que a gente chama de função, né? Definir uma lei que vai associar o A e o B, tá? Então, vou dar um exemplo para explicar o que está escrito aqui. Então, por exemplo, o salário nosso aí dos professores, tá? Tem uns que ganham mais que isso, mas na média o pessoal ganha isso aí, coordenador precisa ganhar mais, né? Mas, por exemplo, o salário do professor é calculado assim, ó, é 500 vezes a quantidade de hora que ele dá aula, tá? Então, para cada uma hora que ele dá aula, ele vai fazer essa conta e vai saber o salário dele. Então, na verdade, o que a função faz? Ela vai relacionar duas coisas diferentes. Por exemplo, aqui, ó, salário é dinheiro. Okay? Então, dinheiro é uma coisa que o ser humano inventou aí para poder viver. Tá? Então, a gente tem aqui o salário, que é dinheiro, e eu tenho esse camarada aqui, que é o tempo. Tá? Então, o tempo é uma força da natureza também, que a gente não tem controle, está sempre presente aí.
Só que eu consigo relacionar, através de uma equação matemática, duas coisas que aparentemente não tinha nada a ver, que é o tempo com dinheiro, tá ok? Quero só responder aqui, no chat uma pergunta. Vamos voltar aqui. Então, o que serão essas funções? É um jeito da gente escrever a natureza, os nossos problemas reais, de uma forma matemática. Então, aparentemente, a gente pega duas equações, como diria, dois termos aqui, né, salário e hora, para que não tenha aparentemente nada a ver, a gente consegue uma equação matemática que vai conseguir relacionar as duas coisas. Um outro exemplo aqui, por exemplo, força, essa é a equação da física que vocês estão acostumados, né? Força vai ser massa vezes aceleração. Então, aqui eu tenho uma incógnita que é força, uma outra que é massa e outra que é aceleração. Então, a gente consegue relacionar como que vai funcionar, como essa força vai variar, desde que eu conheça a massa e a aceleração de um corpo. Então, a gente consegue relacionar aqui três coisas, né? Força, massa e aceleração. A gente junta isso aí e resolve problemas físicos que a gente vai ter. Um outro aqui, por exemplo, a área do círculo aí, πr ao quadrado. Então, a gente vai conseguir relacionar, calcular a área de um círculo através do raio dele e de uma constante que a gente chama de π. Ok? Então, toda vez que a gente fala de funções, por que eu vou estudar uma função? Porque a gente tem um problema real e a gente, sempre que a gente conseguir transformar esse problema real num problema matemático, a gente vai ter que fazer isso através de funções. Então, o curso de engenharia, 99% do curso é baseado em funções. Então, a gente quer calcular, quer dimensionar, quer saber quanto tempo vai variar, a gente vai fazer projeções para o futuro, e para isso a gente precisa de uma equação matemática que vai fazer isso. Então, toda vez que a gente vê uma função matemática, a gente vai estar relacionando coisas diferentes e a gente acha alguns parâmetros que fazem essa relação ficar válida, ficar verdadeira, ok? Então, toda vez que eu falar de funções, a gente vai estar relacionando coisas diferentes, então dinheiro com tempo, força com aceleração, área com raio e assim por diante, tá? Velocidade, corrente elétrica. Então, tudo isso aí que vocês viram nos outros cursos, em fluidos, em termodinâmica, sempre vai estar relacionando variáveis quando a gente vai conseguir matematicamente juntar isso aí e formar uma relação que a gente chama de função que resolve o nosso problema, tá ok? Então, isso é uma função. Bom, para representar essa função, a melhor maneira é construir um gráfico, né? A engenheira adora gráfico, tá? Se a gente vê um problema com gráfico, a gente está feliz, porque a gente consegue analisar e chega na resposta, tá? Então, sempre que a gente conseguir também ou transformar o nosso problema em matemático ou em gráfico, a gente consegue analisar o problema, enxergar tendências, né? De quem está vendo o problema que a gente está vivendo, e todo dia eles botam um gráfico lá de curvas de doentes, quantos estão doentes, quantos estão morrendo. Então, a gente consegue ter uma análise e transformar aquele gráfico em matemática. Então, se a gente também tem um gráfico, a gente consegue transformar esse gráfico numa função matemática. A gente vai fazer isso na aula de hoje. A gente vai ter um gráfico e vai transformar isso numa função matemática. Aqui tem um exemplo, tem uma função aqui, uma equação, y igual a 2x. Tá? Então, o y está variando com o valor do x. Para cada valor do x, eu vou ter um valor de y. Então, eu montei essa tabelinha aqui. Quando o x for zero, eu jogo zero aqui na equação. Vou jogar no lugar do x. Vou jogar aqui no lugar do x esses valores, né? Dessa linha, dessa coluna. E aí eu vou tirar os valores do y. Quando o x é zero, o y vai dar zero. Quando o x for 1, eu jogo aqui, 2 vezes 1, 2. Quando o x for 2, 2 vezes 2, 4. E aí por diante, né? 2 vezes 3, 6, e eu vou montar essa tabelinha. Montada essa tabelinha, a gente vai jogar ela num eixo XY. Tá? A gente vai montar, representar isso aqui graficamente. Então, como eu faço isso? Eu vou relacionar agora através de um eixo. Então, aqui eu tenho o eixo Y e eu vou ter o eixo X. E eu vou jogar essas coordenadas que eu tirei da minha tabelinha aqui. Então, primeiro eu vou relacionar aqui, ó, 0 com 0. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó. X vale 0, Y vale 0. Depois eu tenho aqui, ó, quando o X for 1, o Y vai valer 2. Então, eu vou marcar esse ponto aqui, ó. X valendo 1, Y valendo 2, e vou juntar eles. Então, a gente junta e eu vou ter esse ponto aqui. E assim eu faço para todos, ó. X2,
y4, vou aqui no x, marco 2, vou no y, marco 4 e junto esses pontos. E faço isso para todos os pontos do meu problema aí, tá? Feito isso, a gente vai ligar esses pontos. Então, aqui a gente vai estudar hoje, isso aqui é uma equação da reta. Quando eu ligar os pontos aqui, a gente vai ter uma reta, tá? Então, graficamente, essa equação representa uma equação de uma reta, tá? A gente vai estudar isso mais tarde, a gente vai aprender a criar essa equação. Eu vou dar o gráfico, a gente vai achar a equação, tá? A gente vai trabalhar bem isso aí na aula de hoje. Então, quando eu quero representar, então, uma equação, a gente vai montar um gráfico dela. E como a gente faz? A gente monta o eixo x e o eixo y. Se a gente tiver a equação, a gente joga os valores de x e determina o valor de y. E une esses pontos e vê o gráfico que dá. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, a equação y igual a x ao quadrado. Então, para cada valor que eu tiver do x aqui, eu elevo ele ao quadrado. Então, primeiro, quando x for 0, 0 ao quadrado dá 0. Quando x for 1, jogo o valor aqui, né? 1 ao quadrado vai dar 1. Quando x for 2, jogo 2 aqui, 2 ao quadrado, 4, 3, 9 e assim por diante. Poderia continuar aqui, tá? Sem problema. Agora eu vou montar isso aí num eixo cartesiano. Então, aqui, vou ter o eixo x e o eixo y. Então, tem aqui meu eixo x e o eixo y. E vou jogar esses pontos. 0 com 0. Então, tenho esse ponto aqui. Depois, quando o x é 1, o y é 1, vem aqui, ó. 1 com 1. E aí, vou ligar esses pontos. Depois, 2 com 4. Então, tenho aqui 2 e 4. E 3 com 9. E aí, eu vou ligar agora esses pontos aí. Eu vou gerar um gráfico dessa equação, tá? Depois a gente vai estudar, mas essa equação x ao quadrado vai gerar uma parábola, tá? Então, quando eu unir esses pontos, a gente vai ter uma parábola, tá? Então, a gente consegue, através da equação, montar um gráfico e analisar a tendência do que está acontecendo conforme eu vou me deslocando aqui no eixo x. Tá joia? Vou deixar um exemplozinho para vocês agora. Ó. Minha equação é x ao cubo. Tá? Então, eu quero que vocês montem a tabelinha e montem o gráfico dessa equação. Então, marquem os pontos. Então, através do x0, 1, 2, 3, calcula o valor do y aqui na tabelinha, né? Faz a conta. Calcula esses valores que estão faltando aqui. Então, joga o valor do x aqui na minha equação x ao cubo, né? Depois monta o gráfico. Quero saber como é que vai ficar o gráfico disso aí. Como vai ficar representada essa função no gráfico XY. Tá? Vou dar um tempo para vocês. Daqui a pouco eu venho e resolvo. Qualquer dúvida, vai me perguntando aí no chat.
Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos resolver esse problema aí, tá? Então, a minha equação aqui é x ao cubo. Então, eu quero para saber como que é o gráfico e como é que vai se comportar essa equação. Então, eu tenho aqui os valores para x, tá? Então, eu vou jogar aqui. Quando x for zero, então, quando x for zero, zero ao cubo é zero. Quando x for 1, 1 ao cubo é o mesmo. Só que a partir do ponto 2, a gente já começa a ter uma alteração, né? Então, 2 ao cubo, 8, e 3 ao cubo, 27. Então, para tirar esses valores, a gente vai substituindo aqui, e vai fazendo a conta, tá? Pega os números aqui e joga o valor aqui. Feito isso, a gente vai montar isso aí num eixo cartesiano. Tá? Então, a gente vai ter valores para x e valores para y. Tá? Então, a gente vai ligar esses pontos, começando aqui 0 com 0. Então, tem esse primeiro ponto aqui, né, que é 0. Depois aqui com 1 do x com 1 do y. Está representado aqui 1 por causa da escala, mas aqui o valor é 1. E aí a gente vai ligando, então, 2 com 8, 3 com 27. Tá? E aí a gente vai tendo esses pontos, e aí a gente liga esses pontos e vê o tipo de gráfico que vai dar, né? Então é parecido com uma parábola aí, não é porque ele é mais acentuado, né? No início aqui é igual, mas de repente ele muda a partir do ponto 1, tá ok? Então, pessoal, cada função vai gerar, cada equação aqui gera um gráfico diferente, tá? Então, representar graficamente uma equação é muito importante para a gente entender o comportamento. O que muitas vezes a gente vai ter ao contrário. A gente vai ter os pontos, tá? A gente vai fazer isso na aula de hoje. Através dos pontos, a gente criar a equação matemática que gera isso aí. Tá? Então, a gente está vendo muito na TV nesses tempos agora, né? A curva da epidemia, né, do vírus, e os físicos e matemáticos estão tentando relacionar, através desses pontos, tentando prever como vai ser o futuro, né? Tentando entender que se o próximo ponto vai ser uma equação, a gente sabe que ela é exponencial, não é? A gente vai estudar equações exponenciais, a gente sabe que não é x ao cubo aí, né? Mas a gente vai tentar prever, se a gente tem uma equação matemática, a gente consegue aqui, se a nossa variável fosse tempo, a gente consegue prever qual seria o próximo ponto aqui, né? Se o meu problema estivesse comportando um x ao cubo, eu já saberia, então se o x aqui for 4, eu saberia o comportamento aqui, né? Então a gente consegue, através da nossa representação e das equações, prever o futuro. Lógico que pode mudar, né? Mas a gente pelo menos tem uma previsão, tá? Não quer dizer que é 100% de acerto, mas a gente consegue fazer previsões para o futuro. Então a gente consegue determinar a empresa vai precisar de quanto de dinheiro para pagar os funcionários, se eu tenho tantos funcionários, a inflação, se vai subir, se vai cair. Então, é importante representar a função para a gente entender o comportamento do que está acontecendo. Se está aumentando, se está diminuindo, ok? Então, para representar uma equação matemática no plano cartesiano, eu vejo que muitas vezes o aluno tem a equação e aí ele não sabe o comportamento, ele não sabe montar o gráfico disso aí. Faz sempre essa tabelinha, ó. Monta uma tabelinha. Esses valores eu escolhi, mas você poderia escolher qualquer valores. Então, você escolhe valores aqui, escolhe valores pequenos, para ficar fácil a conta. Então, podia ser negativo ou positivo aqui, tá? Então, toda vez que for pedido para fazer um gráfico, e você não sabe, como é um gráfico de x ao cubo, eu não lembro. Então faz isso, escolhe alguns pontos, joga na equação, marca esses pontos, e você vai ter o gráfico. Isso vale para reta, parábola, exponencial. Se eu tiver alguns pontos, eu ligo os pontos e aí eu tenho o gráfico da minha equação, tá? Alguma dúvida dessa parte? Bom, vamos seguir então. Bom, agora, isso aqui é importante, essa parte de domínio e imagem, tá? Vou falar um pouco sobre domínio e imagem, é até mais fácil explicar com um exercício, tá? Porque nem sempre uma equação matemática você pode usar qualquer valor nela, tá? Eu não posso fazer, por exemplo, uma divisão por zero, tá? Dividir uma equação por zero eu não posso, tá? Dividir o zero por um número eu posso. Por exemplo, tirar a raiz de um número negativo. Se o número tiver negativo, isso vai gerar fora dos números reais, né? Vai cair na parte dos números imaginários, que a gente vai até estudar mais para frente, quando a gente estudar equações diferenciais, mas por enquanto a gente está trabalhando com os números reais. Então, por exemplo, se tem um número que faça a minha raiz ficar negativo,
Eu não posso pegar esse número. Então, o domínio imagem, que está escrito aí, é justamente isso. Pô, eu tenho uma equação matemática, mas eu não posso escolher qualquer valor para ela, dependendo da equação. Para muitas delas, sim, eu posso escolher qualquer valor para x, mas para algumas, e a gente, ao longo do curso aí de cálculo, nesse semestre, e conforme o curso vai andando, vocês vão notar que não posso escolher qualquer número, não é qualquer número que vai. Se eu fizer uma conta e a massa de um corpo, por exemplo, ficar negativa, tem algum problema. Tá? Não pode calcular a massa de alguma coisa e no final ficar negativo, tá? A não ser que esteja perdendo massa. Aí é outro problema, tá? Mas, apesar de a gente ter equação matemática, não é qualquer valor que a gente pode usar para ela, tá? Então, eu vou tentar explicar essa história aqui de domínio e imagem. Tem aqui um textinho falando isso aqui, né? Mas eu vou tentar explicar isso aqui através de um exercício, tá? Eu acho que fica mais fácil entender domínio e imagem através de um exercício. Então, por exemplo, eu tenho essa equação, f de x igual a 3x mais 4. Então, eu quero resolver esses probleminhas aqui. Primeiro, quero determinar o domínio e a imagem desse probleminha. Eu vou explicar como eu resolvo isso. Depois eu quero saber, quero calcular o f de 1 aqui. 1, aqui entre parênteses é o x, né? Então, no lugar do x eu vou substituir 1, depois 0, depois menos 1, e ver o que acontece com a minha equação. Tá? Então, primeiro vamos estudar domínio e imagem. Então, eu tenho a minha equação. Toda vez que eu for falar de domínio, eu vou olhar para essa parte aqui da equação. Tá? Eu olho para o lado de cá do igual. Então, aqui é 3x mais 4, mas pode ter qualquer equação aqui. Então, quando a gente falar de domínio, eu vou olhar para essa parte da equação. Quando eu falar de imagem, eu vou olhar para o f de x aqui. Tá? Então, quando eu falo de domínio, eu falo quais os valores que eu posso escolher aqui para o x. Tá? Então, geralmente a gente fala, pode ser todos os reais, pode ser os reais positivos. Tá? Então, a gente vai analisar o que está acontecendo aqui. Quando a gente for falar de imagem, eu vou escolher o valor para o x, vou fazer a conta e ver os valores possíveis do f de x. Tá? Então, quando eu falar de domínio, eu vou falar de um espectro da minha equação inteira. Quando eu falar de imagem, eu já vou escolher um valor para o x e ver o que acontece. Tá? Esse primeiro aqui, conforme a gente for andando, a gente vai fazer uns 3 exercícios de domínio e imagem, conforme a gente for andando nos exercícios, vai ficando mais claro para vocês. Tá? Então, primeiro, vamos ver o domínio. Ó. Domínio e imagem. Quando eu for falar de domínio, eu vou olhar para esses camaradas aqui, para o outro lado do igual, e ver se tem algum problema, se pode gerar algum problema na minha equação. O que seria gerar problema? Por exemplo, de divisão por zero, raiz negativas, tá? Pegar valores que vão estragar, entre aspas, né? Que eu não posso pegar, que vai ter problema na minha equação. Então, se eu tivesse uma raiz, por exemplo, eu não posso pegar um número negativo para a raiz. Eu ia escrever isso aqui no domínio, tá? Mas nesse tipo de equação aqui, ó, eu posso escolher qualquer valor para x. Não tem problema o valor do x ser negativo. Se o x for 0, aqui vai sobrar o 4. Tá? Se o x for negativo, for menos 1, vai ficar menos 3 mais 4. Não tem problema nenhum. Então, quando eu posso escolher qualquer valor para a minha função, então, meu domínio vai ser todos os reais. A gente representa pelo R aí. Tá? Então, isso aí me dá segurança que minha equação vale para qualquer x que eu escolher. Então, não preciso me preocupar em escolher um x. Então, na hora de montar meu gráfico, eu posso escolher o x negativo, 0, e não vai ter problema nenhum. Tá? Então, quando eu posso escolher qualquer valor aqui, o meu domínio será todos os reais. Tá ok? Quando a gente falar de imagem, a gente vai olhar para o outro lado aqui, para o f de x. Tá? E aí, a gente vai ver o que acontece quando eu escolher um número para x. Quando eu falo de imagem, geralmente eu faço 3 perguntas. Tá? A primeira pergunta, tem como o x ser positivo? Quando eu fizer essa conta aqui, ó, tem como f de x ser positivo, ser maior do que zero? Tem, tá? Se eu escolher aqui um x valendo 1, 3 vezes 1, 3, vezes 4, mais 4, 7, então tem como fx ser positivo. A outra pergunta que eu faço, tem como o meu f de x ficar negativo, ser menor que zero? Tem também nesse caso, né? Se eu escolher aqui menos 1, então se eu fizer 3 vezes menos 1, desculpa, tem que ser maior, né? Tem que ser menos 2. Positivo, negativo. Por exemplo, se eu escolher aqui menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6, né? Menos 6 mais 4, menos 2. Então, tem como ser negativo. Tá? E a terceira pergunta que eu vou fazer
Então, eu vou perguntar se o f de x pode ser positivo, pode ser negativo, e se ele pode ser zero, tá? Então, eu vou fazer essas três perguntas. Se eu escolher um valor do x aqui negativo, né, menos 4 terços, por exemplo, faço 3 vezes menos 4 terços, vai dar menos 4 mais 4, zero, tá? Então, se eu escolher um valor e a conta inteira der zero, também não tem problema. Então, quando eu falar da imagem, eu vou sempre fazer essas três perguntas. Tem como ser positivo? Tem como ser negativo? Tem como ser zero? Se ele responder essas três perguntas, a minha imagem vai ser todos os reais, tá? Eu vou fazer outros exercícios que vai deixar de ser reais, e aí vai começar a entrar melhor na cabeça de vocês isso aí. Então, sempre que eu vou falar de imagem, eu vou fazer essas três perguntas, jogo na conta e ver se eu consigo que a minha resposta aqui dê uma dessas três soluções, tá? Então, a gente vai fazer outros exercícios, vai começar a ficar mais claro aqui. Então, quando eu for falar de domínio, eu olho para esse lado do igual. Quando eu falar de imagem, eu vou olhar para esse lado do igual. Bom, daqui a pouco, no próximo exercício, a gente começa a entender melhor essa história de domínio e imagem, se alguém ainda tiver com dúvida. Bom, depois ele pedia para calcular o f de 1. Então, eu vou jogar aqui no lugar do x, na minha equação, ó, eu vou jogar o x valendo 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 4, eu tiro o valor do f de 1. Seria a minha imagem quando a função vale 1, tá? Bom, depois ele pediu para calcular o f de 0. Então, vou vir no x, coloco o x valendo 0, 3 vezes 0, 0, então sobra o 4 aí. E a última conta que ele pedia fazer, e se o f for negativo, menos 1. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3, com mais 4, 1. Então, toda vez que eu pedir para calcular um número aqui, o f de alguma coisa, a gente joga esse valor no x. Tá ok? Bom, vamos seguir um outro exemplo aqui. Agora vai complicar um pouquinho mais aí. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí sobre isso que eu falei, de domínio e imagem, né? Qual que é o domínio e imagem? Lembrar que agora tem uma raiz e essa raiz lembrar que não pode ser negativa, tá? Raiz de zero pode, tá? Raiz de zero é zero. O que não pode é ser o x negativo ali, menos 1, menos 10, menos 1000. Então, eu vou dar um tempinho para vocês aí, para vocês pensarem qual para determinar esse domínio e imagem e fazer essas contas aqui, ó. Eu quero saber quem é o f de 4, quem é o f de 0 e quem que é o f de 1 dividido por 16, tá? Então, quero saber, quando o x aqui for 4, o que vai acontecer com a minha equação. Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês irem pensando aí nesse exercício.
Bom, vamos lá então, pessoal. Então, a minha função é raiz de x. Tá? Então, vamos ver como é que fica aí, domínio, imagem, e calcular o valor dessa função. Então, primeiro, então, quando eu falar de domínio, a gente olha para essa parte aqui da equação. Tá? Então, domínio, a gente vai olhar para o que acontece aqui. E a imagem, o que acontece aqui. Tá? E aí, na hora de fazer o domínio e imagem aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho uma raiz quadrada. Tá? Então, aí sempre lembrar que eu não posso tirar a raiz quadrada de números negativos. Então, quando se der número negativo aqui dentro da raiz, então, algum problema tem. Então, eu não posso pegar esse valor aí. Tá? Então, não é qualquer valor que eu posso jogar numa equação. Para algumas, sim, a gente viu no exercício anterior, mas para outras, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, sempre que tiver raiz, eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Então, aqui, se eu for olhar meu domínio, ó, a gente geralmente escreve assim, ó, domínio da função, aí é x, essa símbolozinho aqui, ó, camaradinha pertencente aos reais, tá? Então, a gente lê assim, ó, x pertencente aos reais, essa barrinha é tal que, tá? Então, a gente vai ler, ó, x pertence aos reais, o que isso quer dizer? Eu posso pegar qualquer x, tal que, tá? Qualquer x mais, tem que tomar esse cuidado, que o x seja maior ou igual a zero, tá? Então, quando eu tiver um problema que tenha raiz, então eu vou poder pegar qualquer valor para o x, desde que, né, tal que, essa barrinha quer dizer tal que, tá? Posso pegar qualquer x, desde que ele seja maior ou igual que zero, tá? Que ele seja. O raiz de zero é zero, tá, pessoal? Então, pode ser zero, tá? Ele não pode ser negativo. Negativo vai fazer ele ficar fora dos reais. Então, quando eu tenho um problema, pegar um problema físico real, transformar em matemático, apareceu raiz, na hora de montar um gráfico, eu não posso pegar qualquer valor para x. Então, nesse caso, eu só posso pegar valores maiores ou iguais a zero, tá? Então, é assim que eu vou representar o meu domínio. Domínio, x pertencente aos reais, tá o quê? O x tem que ser maior ou igual a zero. Então, agora eu posso pegar qualquer valor maior ou igual a zero, tá? E aí, eu vou vir para calcular a imagem. Então, a imagem, eu vou fazer aquelas 3 perguntas. Então, tem como esse camarada aqui ficar positivo? Bom, se eu pegar um x, eu tenho que pegar sempre o x dentro do domínio. Se eu pegar um x aqui, sei lá, o próximo que a gente vai calcular lá, né? Raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então, eu posso, se eu pegar um x aqui maior que zero, vai fazer a minha conta ficar positiva. Então, beleza. Aqui para não confundir. Bom, a outra pergunta que eu vou fazer é, tem como o x dar zero, o f de x, a imagem, dar zero? Então, essa é a outra pergunta que eu vou fazer. Então, a primeira pergunta, positiva. A segunda, zero. Tem como dar zero? Tem, só pegar o zero. O próprio zero, né? Raiz de zero é zero, tá? Então, respondeu a segunda pergunta. Então, ele pode ser maior, ele pode ser positivo, pode ser zero. E a terceira pergunta que eu vou fazer, ele pode ser negativo. Tem algum jeito de eu fazer essa conta, fazer esse camarada aqui ficar negativo? Tá? É essa pergunta que a gente tem que fazer. E no nosso caso aqui, não tem como, tá? Porque eu não posso escolher um número negativo aqui. O próprio domínio já fala, ó, você só pode pegar valores positivos. Se eu jogar um valor negativo na raiz, vai ter problema, que aí vai deixar de ser números reais. A gente vai estudar isso aí, tá? Não é que não existe raiz de número negativo. Não pertence aos reais, tá? Aí vai ser um estudo futuro. Vocês vão trabalhar com números complexos, tá? Principalmente quem for fazer mecatrônica, quem for fazer elétrica, vai trabalhar muito com os números imaginários, tá? Mas aqui, por enquanto, no nosso curso, a gente vai trabalhar com esses números lá em equações diferenciais, mas por enquanto a gente vai trabalhar dentro dos reais, tá? Então aqui, ó, a minha imagem, eu só posso fazer ela ficar positiva, zero, mas eu não consigo fazer ela ficar negativa, tá? Então, para representar isso aí, eu vou colocar, ó, tem várias formas de representar, né? Eu poderia colocar assim também, ó, a imagem é igual aos reais, e colocar um positivo aqui e tal, um maisinho, então posso escrever assim, tá? Eu escrevi aqui, ó, a imagem. O menor valor que eu consigo para essa equação, do f de x, é que ele vale a zero. Esse é o menor valor, tá? Então, aqui é o menor valor. Do lado de cá, eu coloco o maior.
Só que no maior aqui eu posso colocar qualquer x, né? Posso colocar o x valendo 10, 1000, 1 milhão. Então, ele pode ser infinito. Então, a minha imagem, que é o meu f de x, ele começa no zero e aí depois ele vai embora, né? Não tem, ele vai para o infinito aí. Eu posso escolher qualquer valor para o x que faça ele vai dar qualquer valor positivo aqui, tá? Então, existem algumas maneiras de representar a imagem, ou você coloca o menor valor ou o maior valor, ou a gente coloca assim, né? Nesse caso, eu posso pegar qualquer reais desde que eles sejam positivos, tá? Bom, a gente vai fazer mais um exercício aí, espero que eu consiga tirar a dúvida de domínio e imagem de quem tiver ainda. Bom, o próximo passo era fazer as contas, né? Primeiro, calcular o f de 4. Então, aqui no lugar do x, eu coloco 4. E aí, raiz de 4, a gente faz a conta 2. Próximo passo era calcular o f de zero. Então, quando o meu x aqui for zero, raiz de zero é zero, ok? E por último, 1 sobre 16, tá? Aqui, pessoal, quando eu tenho fração, então eu posso separar em duas, tá? Eu posso fazer assim, ó, raiz de 1 dividido por raiz de 16, tá? É a mesma coisa, quando a raiz está na fração, eu posso separar em duas raízes. Aí raiz de 1 é 1, raiz de 4, de 16 é 4, tá? Então, quando a gente tem frações, a gente pode separar ela. Tira a raiz de cima, tira a raiz de baixo. Ok? Alguma dúvida? Vamos para o próximo exemplo, então. Tá a mesma coisa, ó. Só que agora eu joguei a raiz embaixo aí. Agora é 1 dividido por raiz de x. Então, eu quero saber o domínio, a imagem e calcular o f de 4 e o f de 1 sobre 16. Ok? Vou dar um tempinho para vocês pensarem a história do domínio, da imagem e para fazer as contas. Qualquer dúvida, vocês me perguntam.
Bom, vamos lá, pessoal. Vamos tentar entender isso aí. Primeiro, vamos falar do domínio de imagem. Então, de novo, né? Essa parte do lado de cá do igual domínio, o f de x vai ser a imagem, tá? Então, aqui agora, o cuidado que a raiz está na divisão, né? Então, diferente, a raiz agora está na divisão. Então, tem que tomar cuidado aqui, porque a raiz de zero, beleza, é zero. Esse não é o problema. O problema é que eu não posso dividir por zero. Não posso ter divisão por zero, ok? Zero dividido por um número eu posso. O que eu não posso é um número dividir ele por zero, tá? Então, como a gente tem uma fração aqui, a raiz está embaixo, tá? Eu tenho que tomar esse cuidado agora. O zero aqui, tudo bem, para tirar a raiz, mas quando eu tiro a raiz e vou fazer a conta, ele está na fração, e aí vai gerar problema, tá? Eu não posso dividir por zero aqui, tá? Então, quando eu for falar do meu domínio, eu tenho que tomar esse cuidado agora, porque agora a raiz está na divisão. Então, vamos analisar aqui, ó, como que eu escrevi. Então, ó, o domínio, está escrito aqui, domínio, posso pegar qualquer valor dentro dos reais, desde que, quando eu escolha esse qualquer valor, o x agora tem que ser maior do que zero, tá? Eu não posso pegar números negativos por causa da raiz. E eu não posso pegar o zero por causa da fração. Então, agora eu tenho duas limitações. Uma limitação é a raiz, tá? A primeira limitação aqui é a raiz, então não pode ser negativo o x. E a outra limitação agora, a raiz aqui eu poderia ter por zero. Mas quando eu ponho o zero aqui, eu entro para a minha segunda limitação. Eu estou na fração. E aí a divisão por zero aqui embaixo não pode. Tá ok? Então, quando eu for escolher valores para x, para fazer as minhas contas aqui, para montar meus gráficos, fazer as análises, eu posso pegar qualquer x. Desde que, né, tal que o x seja positivo e não seja o zero. Tá? Então, é assim que a gente vai representar o domínio. Então, na hora de fazer a conta, fazer gráficos, eu posso escolher qualquer valor, desde que seja positivo e não posso pegar o zero. Tá ok? Quando a gente for falar da imagem, a gente tem uma pergunta aqui. Não, tá. O Thiago falou assim, professor, eu coloquei o x maior que 1, tá ok? Não, não tá ok. Por que maior que 1 não pode? Porque, na verdade, o maior que 1, beleza. Mas o 0,01 também pode. O 0,00001 também pode aqui, tá? Entre 0 e 1, existem infinitos números, tá, pessoal? Então, eu posso colocar qualquer valor maior do que 0 aqui. Tá? Então, 0,00001 pode. Tá? Então, não é maior do que 1, é maior do que 0. Tá? Porque entre 0 e 1 eu tenho infinitos números. Por isso que tem que ser maior que 0, não pode ser maior que 1. Eu posso pegar, por exemplo, meio, um quarto, que é o... Posso colocar 1 sobre 16, que é a conta que a gente vai fazer. Tá? Então, qualquer valor maior do que 0. Tá? 1 é maior que 0, eu posso. Mas eu posso números menores que 1 também. Ok? Bom, vamos ver a imagem então agora. Então, aqui, pessoal, coloquei esse símbolozinho, vou explicar o que ele representa. Né? Então, quando a gente for falar da imagem, eu vou fazer aquelas três contas. Então, tem como esse camarada aqui ser positivo? Tem, né? Se eu colocar um valor aqui para x positivo, por exemplo, 4 aqui, né? Raiz de 4 é 2, a conta vai dar meio. Beleza, vai ficar positivo. A segunda pergunta seria, tem como essa conta dar zero? Tem algum jeito de eu zerar essa equação? Então, não tem, ó, é impossível. Qualquer valor que eu escolher para x aqui, ó, não vai zerar a conta. Então, não tem como eu fazer isso aqui, essa imagem aqui, ó, eu jogar um valor para x, fazer a conta e dar zero. É impossível. E outra forma também, não tem como ser negativo. Porque eu tenho que escolher um valor aqui maior que zero, não tem como eu fazer a conta e no final fazer a conta ficar negativa. Então, também não pode ser negativo. Tá? Então, quando a gente fala de imagem, eu tenho que fazer a conta aqui e ver se eu consigo fazer ele ficar positivo, zero ou negativo. Então, nesse exemplo aqui, não pode ser zero, porque não tem como fazer zero aqui, né? Dividir por 1 e dar zero, tá ok? Não tem como ficar negativo, porque todo número na raiz aqui vai ficar sempre positivo, né? Eu não posso escolher números negativos. Então, sempre a conta vai ser positiva. Ela nunca vai ser zero e nunca vai ser negativa, tá? Para representar isso aí matematicamente, a gente usa essa simbologia aqui, ó. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Eu posso pegar todos os reais, tá? Desde que, aí eu coloco esse asterisco aqui, ó. O asterisco em cima do reais aqui, ó, esse asterisco, indica que eu vou pegar todos os números positivos menos o zero, tá?
Então, esse asterisco está indicando, ó, você vai pegar a imagem, eu posso fazer esse f de x, dar qualquer número positivo. Só que quando eu coloco asterisco, eu excluo zero. Então, não tem como eu fazer essa conta dar zero. Tá? Então, essa é a representação matemática para essa situação. A gente escreve assim, ó, os reais e coloca o asterisco. O asterisco a gente está tirando o zero da jogada. Tá? Então, quando a minha imagem não pode ser o zero, a gente usa esse asterisco. O Enzo está perguntando, tem que colocar o positivo embaixo? Tem, tá? Porque pode acontecer dele não ser zero, mas poder ser positivo e negativo e só não poder ser zero, tá? Então, a gente usa essa representação com mais embaixo, normalmente, tá? Eu até entenderia se não tivesse o maisinho aqui, tá? Mas, matematicamente, o que você vai encontrar nos livros é esse maisinho aqui, tá ok? Bom, vamos seguir, então, o nosso problema. Então, a partir de agora, a gente já sabe que eu só posso escolher x maior do que zero, tá? Aí tinha outra pergunta, né? Então, o que acontece quando o x for 4? Então, eu vou jogar aqui no lugar do x4, né? Raiz de 4 é 2, então minha função dá meio. E aqui agora ele pede, quando for 1 sobre 16? Tá? Então, cuidado, que embaixo aqui vai ficar 1 sobre 16 aqui embaixo, né? Tá? 1 está em cima, ó, a raiz está embaixo. Então, 1 sobre 16 embaixo. Quando a gente for tirar a raiz de 1 é 1, raiz de 16 é 4. E aqui, o cuidado que eu tenho uma fração aqui, né? Tá? Esse 1/4 aqui é a solução da raiz. E aí, lembrar, né? Quando tenho divisão com fração, a regra é mantenho de cima, então, mantive o 1, né? A regra é mantenho de cima e inverte o de baixo. Então, passa multiplicando e eu inverti, tá? Então, um aqui em cima eu mantive, esse cara aqui é esse aqui, e esse 1/4 a gente inverte ele. Então, vai ficar 4 dividido por 1, divisão de fração, tá, pessoal? Então, lembrar isso aí, quando a gente tem fração, a regra é mantém o de cima, inverte o de baixo e ele passa multiplicando. E aí a gente faz a conta, né? 1 vezes 4, multiplica direto aqui. Aqui eu posso multiplicar 1 vezes 4, aqui se não tem nada é porque tem 1, né? Então, 1 vezes 1 dá 1, 4 dividido por 1 dá 4, tá? Então, eu coloquei esse exercício justamente para ter esse probleminha aqui, tá, pessoal? Cuidado com a divisão de fração. Mantém o de cima, inverte o de baixo. O de baixo é a nossa fração. Tá joia? Então, a gente já tem os valores aí, ok? Espero que tenha ficado claro aí, vocês tenham entendido a diferença entre o domínio e a imagem, né? Então, o domínio eu olho para esses números aqui. Ó. O que acontece com a equação? Quando eu falo de domínio, eu falo o que pode e o que não pode pegar. Então, eu vou falar, pega o x maior que zero, menor que zero, diferente de zero. Quando eu falo de domínio, eu falo o que eu posso pegar. Quando eu falar de imagem, eu faço a conta e vejo o resultado. Então, eu olho o resultado da conta. Então, aqui, meu resultado, eu faço aquelas perguntas. Positivo, zero e negativo. Tá joia? Bom, conforme a gente for estudando essas funções, a gente vai olhando essa parte de domínio e imagem para cada uma delas, tá? Na aula de hoje, a gente vai começar o estudo de funções de primeiro grau, tá? Então, a gente vai, quando eu tenho uma função de primeiro grau, o domínio e imagem dela é todos os reais, né? Então, como a gente vai representar uma equação do primeiro grau? Então, sempre que eu trabalhar com uma equação do primeiro grau, ela vai ter esse jeitão aqui, tá? Então, o jeito de uma equação de primeiro grau vai ser sempre assim, o A é um número, B é um número, tá ok? Então, a gente vai representar ela, sempre vai ter esse x aqui, né? É isso que me gera uma equação de primeiro grau. Então, é dessa forma que a gente vai representar a nossa função de primeiro grau, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, aqui é meu A, o 5 é o B, o 10 aqui é o A, o 3 é o B. O B aqui, pessoal, não tem nada, né? Quando não tem nada, é porque é zero, tá? Então, ó, o B pode ser zero, eu não preciso ter ele. O A não, sempre eu tenho que ter, porque eu sempre tenho que sobrar um x na conta. Ó. Sempre tem que ter aqui x, 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 tá? Então, sempre que vocês verem essas equações, uma equação que tenha x na jogada, tá? Aqui o x, não pode ser x ao quadrado, hein? Se tiver aqui x ao quadrado, x ao cubo, deixou de ser uma equação do primeiro grau, tá? Então, o jeitão, a forma de uma equação do primeiro grau é essa daqui, ó. AX mais B, tá? Então, sempre que eu tiver, pode estar y ou f de x, tá? A mesma coisa aqui.
a gente pode representar ou f de x ou usando a letra y, tá? Os dois são a mesma coisa aqui na hora de representar. Então, algumas vezes você vai ver exercício escrito f de x, outras vezes você vai ver escrito y. Mesma coisa, tá? Então, o que a gente vai estudar agora, a partir de agora, é esse tipo de equação. Qual que é o comportamento e como que a gente determina, através do gráfico, essas equações, como que gera o gráfico dessas equações de primeiro grau aí, ok? Então, vamos seguir aqui. Vamos estudar, então, o gráfico de uma função de primeiro grau, tá? Então, pessoal, muito importante. Sempre que eu tiver uma função de primeiro grau, isso aqui vai gerar uma reta, tá? Então, ó, isso aqui é um mantra, meu. Guardem essa função, isso aí. Toda vez que eu falar função de primeiro grau, você nem sabe o que você está falando, às vezes você está meio perdido na aula, aí o professor fala assim, função de primeiro grau. Aí você vira para ele e fala assim, é uma reta. Tá? Nem importa o que é o assunto, tá? Você escutou primeiro grau, você está perdido, lá você fala, é uma reta, tá? Então, você fala isso aí é uma reta, porque você tem chance aí de estar falando certo o que o professor está perguntando, tá? Então, guardem isso aqui, não importa o assunto. Falou, uma equação de primeiro grau, você já vira, você quer falar, entrar na conversa, você fala, uma reta, né? Então, sempre fala isso aqui. Viu lá, falou uma função de primeiro grau, guardem isso aqui, o gráfico é uma reta, tá? Não vão fazer eu passar vergonha. Tem um monte de professor aí que dá uma equação de primeiro grau, vocês fazem gráfico de tudo quanto é jeito, menos uma reta, tá? Então, o professor estiver falando equação de primeiro grau, não faça eu passar vergonha. Vira para ele e fala, isso aí é uma reta, tá? Então, vamos ver aqui um exemplozinho de como fazer esse gráfico, essa reta. Então, aqui a gente tem essa equação, né? Aqui está meu A e aqui está meu B, ok? Então, a minha equação é 2x mais 3. Vamos ver como fazer o gráfico dessa equação aí. Então, ó, eu escolhi alguns valores para x, pode escolher qualquer valor, né? Porque é dentro dos reais aí, meu domínio, minha imagem, todos os reais. Então, eu escolhi esses valores aqui para o x, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e comecei a fazer a conta. Ó. Então, no lugar do x, eu joguei aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e fui fazendo a conta. 2 vezes 1 somando com 3. 2 vezes menos 1 somando com 3. 2 vezes 0, fui somando aqui, fui fazendo a conta. Cheguei e gerei essa tabela aqui, tá? Então, eu tinha esses valores aí. Então, eu tinha essa equação, aí eu não lembrava, né? Professor, eu não lembrava que gráfico que era isso aí. Era uma reta, uma parábola. Eu sabia que era a equação da reta, mas eu esqueci que ia dar uma reta, tá? Aí eu vou, então, pegar esses valores de x aqui e esses valores de y e jogar no meu plano cartesiano, ó. Jogar no xy. Então, para cada valor eu tenho aqui, ó, x menos 2. Então, tá aqui, ó. X está aqui, o eixo x, né? O eixo y. Quando o x é menos 2, o y menos 1. Então, eu vou ligar os dois pontos aqui, ó. Quando o x é menos 1, eu vou estar aqui. Então, eu vou ter um aqui, ó. Vou ligando esses pontos, tá? Para cada um deles aqui, ó. Quando o x for 0, ó, o y dá 3. Eu vou ter esses pontos. Então, sempre que eu tiver uma equação de primeiro grau e eu ligar os pontos, sempre eu vou ter uma reta, tá ok, pessoal? Então, sempre vai gerar uma reta. Sempre que eu tiver uma equação ax mais b, o b pode ser até zero. Isso vai gerar para mim uma reta, tá bem? Então, se estou na dúvida, como será que é esse gráfico dessa equação? Faz isso aí. Escolhe o valor para x, gera o valor do y, marca os pontinhos no eixo, liga os pontos. Isso sempre vai gerar para mim uma reta, tá bom? Bom, então, dada agora essa equação aqui, ó, menos 2x mais 3, faz o gráfico dela para mim. Monta a tabelinha aí e faz o gráfico. Eu vou usar mesmo os mesmos valores, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mesmas contas aí. Gera o gráfico aí no caderno de vocês aí. Marca os pontos aí. Vê como que fica.
Então, pessoal, cuidado com os sinais agora, né? Quando o x aqui for menos 2, ó, para fazer a conta, menos com menos vai virar mais. Tá? Então, isso que ficou aqui, ó. Menos 2 com menos 2 dá mais 4 com mais 3, 7, tá? Então, cuidado com o sinal negativo, que vai fazer esse menos ter o menos da fórmula aqui, ok? Então, quando eu jogar os valores do x aqui, eu vou encontrar minha tabelinha e vou gerar esses valores aqui. Com esses valores, eu jogo, então, no meu gráfico, tá? Então, aqui agora, ó, cuidado. Quando o x for menos 2, ó, o y vai dar 7. Eu vou ligar aqui, ó. Ligo esses dois pontos. E vou ligando cada um deles, ó. Vou gerando esses pontos. 3 aqui é 0, né? Quando o x é 0, 0 está em cima do gráfico aqui. O y vale 3. E eu vou gerando os pontos e ligo, tá ok? Então, sempre que você tiver na dúvida, isso vale para qualquer equação, tá, pessoal? Se tem uma equação, aqui era fácil de ver que era uma equação de primeiro grau, tá? Mas se a gente tem uma equação e não sabe o gráfico dela, faz isso aqui que eu fiz, ó. Monta uma tabelinha com os valores de x, joga aqui e vê o que acontece no y. Você vai ter uma série de pontos. Depois você liga os pontos, tá? Pega uns 4, 5 pontos e liga eles. Aí você vai ver se é uma reta, se é uma parábola, se é uma exponencial, ok? Bom, seguindo aqui então agora, vou falar um pouco do fator A aqui, tá? Tá na minha equação aqui, ó. Se a gente notar os nossos gráficos aqui, ó, um ficou crescente, ó, conforme eu fui aumentando o x, a minha equação foi crescendo, o outro ficou ao contrário. Conforme eu fui pegando os valores para x, ele foi decrescendo. Vou pedir para eu voltar aqui para conferir os resultados, dá uma olhadinha que eu vou mudar. Ó. Dá um print da tela aí. Então, pessoal, esse gráfico aqui, ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. Conforme eu vou aumentando o x, ó, a minha equação vai diminuindo aqui, o y vai ficando cada vez menor, por causa desse camarada aqui. Então, quando a gente for analisar o comportamento de uma equação, se ela vai ser crescente ou decrescente, a gente tem que olhar para esse número na frente do x, que é o valor do a, ok? Então, olhando aqui, ó, se o a for maior que zero, a nossa função é estritamente crescente. Por exemplo, 2x mais 3, ó. Então, gerou uma equação que vai crescendo. Conforme eu vou aumentando o valor do x aqui, ó, meu y também vai aumentando. Ó. Então, a gente fala que isso é crescente. Quem vai determinar se ela é crescente ou decrescente é o valor do a. É o valor que multiplica aqui, ó, do meu ax mais b. O que vai determinar isso aí é o valor do a, se ela é crescente ou decrescente. Ok? Então, no outro exemplo que eu dei, ó, então agora a gente tem o a negativo, tá? Então a gente sempre vai olhar para esse camaradinho aqui, ó, que está na frente do x, é o nosso a. Como agora ele ficou negativo, ele vai gerar um gráfico decrescente, tá ok? Então eu tenho que olhar para o a. Se o a for menor que zero, decrescente. Se for maior que zero, ela vai ser crescente ou decrescente, tá? Lembrar sempre que o a não pode ser zero, hein? Se o a for zero, sobra 3 aqui, ó, e aí deixou de ser uma reta, vai ser uma equação constante. Então, para ser equação de primeiro grau, o a não pode ser zero. Ou ele vai ser maior que zero ou menor que zero, tá? O que vai impactar isso aí no meu gráfico é se ele vai ser crescente ou decrescente, tá ok? Bom, uma outra análise que a gente pode fazer também aqui, ó, na verdade aqui deixa eu fazer uma coisa. Tá? A gente pode não tem perigo. A gente, na verdade, agora o que a gente vai fazer é, aqui eu tinha a equação e eu gerei os pontos, mas a gente pode fazer o contrário, através dos pontos, determinar a nossa equação, tá? Para fazer isso, a gente vai usar, se eu tenho aqui 2 pontos no gráfico, ó, a gente sabe que nossa equação, se deu uma reta, tá? A gente sabe que 2 pontos vai ter, para fazer essa reta nossa, eu preciso de 2 pontos. Com 2 pontos, a gente consegue determinar uma reta, ok? Então, se eu conhecer 2 pontos que passam por essa reta, eu consigo determinar a minha equação inteira, tá? Para determinar o valor do a, a gente vai fazer uma continha aqui. O a gente chama de coeficiente angular, tá? Então, para determinar o coeficiente angular da reta, por que chama angular? Porque ele vai determinar esse ângulo aqui, tá? Depois eu vou explicar com mais calma. Para fazer a conta, para determinar esse ângulo aí, a gente vai fazer a seguinte conta. Vou apagar aqui a bagunça.
para determinar o valor do A aqui, a gente vai fazer, o A vai ser ΔY sobre ΔX. Quem que é esse ΔY aqui? É esse intervalo aqui, ó. Eu tenho 2 pontos aqui no Y, 2 pontos aqui no X, tá? Então, eu vou pegar o ponto 2 menos o ponto 1 aqui do Y e dividir pelo ponto 2 pelo ponto 1 do X, tá ok? Quando eu fizer essa conta, esse ΔY sobre ΔX, a gente vai fazer exemplos disso aí, a gente consegue determinar esse ângulo aqui, tá ok? Então, para determinar esse coeficiente A aqui, vocês vão ter que guardar essa formulinha aqui, ó, tá? Então, vai ser sempre y em cima, x embaixo, tá? Então, é o delta. A gente vai pegar o ponto 2 menos o ponto 1, depois eu venho aqui no x, ponto 2 menos o ponto 1, tá ok? Então, a gente vai para tirar esse coeficiente angular da reta, tá? O b a gente chama de coeficiente linear da reta, tá? O a é coeficiente angular, ele vai determinar esse ângulo, o b é o coeficiente linear. Aqui eu tenho uns gráficos para mostrar para vocês qual é que o A e o B vão influenciar na nossa conta, tá? Então, ó, o A, então se eu alterar o valor do A na minha equação aqui, então aqui eu tenho vários A's, ó, tá? Então, aqui valendo 2, valendo 4, valendo 6, ele vai mudar o ângulo da minha equação da reta, tá? Ó, ele altera esses ângulos aqui, ó, vai ficando ou mais ou menos acentuado. Então, esse valor aqui a gente chama de coeficiente angular, porque ele muda o ângulo com que a gente tem a reta. Ok? O B, quando eu alterar o B aqui na minha equação, a gente, na verdade, o que a gente altera, ó, nesse segundo gráfico aqui, eu vou analisar o B. Tá, então aqui o B valeu menos 1, aqui ele valeu 0, aqui ele vai mais 1. O que determina o B aqui são esses pontos aqui, ó. É onde ele vai cruzar, tá? O pessoal está perguntando no chat, daqui a pouco eu respondo. Ele vai determinar onde ele cruza o eixo Y, tá? Então, o B aqui, ó, é onde ele bate no eixo Y aqui, ó. É justamente quando o X for 0. Quando o X aqui é 0, ó, vai sobrar o B. Então, menos 1, 0 e mais 1. Então, menos 1, 0 e mais 1 aqui, tá? Então, pessoal, quando a gente tem a equação da reta AX mais B, o A vai determinar o ângulo dessa equação e o B, ele desloca ela aqui, onde cruza o 0 aqui. Ok? A gente vai fazer exercício sobre isso aqui e aí vai ficar um pouco mais claro, tá? Já é 9h40, eu vou responder alguns alunos que perguntaram aí no chat, mas eu vou dar um intervalinho para a gente tomar uma água e aí a gente vai fazer exercício para a gente determinar esse A e esse B aqui. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar no chat, mas vamos fazer um intervalinho aí para tomar uma água.